Muito bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos hoje aqui nesse dia 19 de junho de 2019 e vamos nos prepararmos para darmos prosseguimento à leitura da palavra do Senhor. E hoje, nesse dia 19, pela manhã, agora vamos estar lendo aqui 19 de junho, 2 Crônicas 33 e 34. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, ô Senhor, meu Deus, me ajuda, Senhor, nessa manhã, Pai, na leitura da Tua palavra, Senhor. Fala comigo, Senhor, Espírito Santo, me ajuda, Senhor, me dê entendimento, me dê sabedoria, Senhor, para entender, compreender e praticar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, me ajuda, Papai do céu. Assim eu te peço, meu Senhor, e te agradeço, em nome de Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. A idolatria de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosque, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome perpetuamente. Edificou altares a todo o exército dos céus e em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo quanto eu lhe ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. O cativeiro de Manassés, a sua oração e a sua morte, pelo que o Senhor trouxe sobre os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E este, angustiado, orou de veras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais,
Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao oriente de Giom, no vale e a entrada da porta do peixe, e a roda de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. E o resto, pois, dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras do vidente que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos nos livros da história dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus aplacou para com ele, e com todo o pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, e que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com os seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon e a sua impiedade. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito, e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara antes. Multiplicou Amon os seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei. Amon e o povo da terra fez reinar em seu lugar Josias, seu filho. Josias abole a idolatria. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estava acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspargiu sobre a sepultura dos que lhe tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim e de Simeão, e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. Tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Josias repara o templo, Hilquias acha o livro de Levi. E no ano 18º de seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azarias, e a Manassés, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás,
registrador para repararem a casa do Senhor, seu Deus. E vieram a Hilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que lhe tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim. E voltaram para Jerusalém, e o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor. E estes deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E deram aos mestres da obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. Estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Joate, Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram peritos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra. Dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais e os porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei de Davi, da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Hilquias respondeu a Safã, o escrivão: achei o livro da lei do livro a Safã. E Hilquias deu o livro a Safã. E Safã leu o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto lhes ordenou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram nas mãos do superintendente e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Hilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Portanto, nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito nesse livro. Hulda, a profetisa, prediz a ruína de Jerusalém. Então Hilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Haras, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram naquele sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixarem queimar incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que nos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor.
E eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciões de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritos naquele livro. Fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todas as quantas se acharam em Israel, obrigou-se a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias, que não se desviassem de após o Senhor, Deus de seus pais. Pois bem, amados, então finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor no dia de hoje. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, agradecendo a Ele, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, mais uma vez, Pai, graças eu te dou, Senhor, pela leitura da Tua palavra no dia de hoje, Pai. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa permanecer comigo, Senhor, no dia de hoje, Pai, me ajudando, Senhor, me iluminando, me dando ideias, Senhor, em nome de Jesus, porque as minhas ideias, Senhor, venham a ser as suas ideias, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que eu tenho feito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por Senhor me ajudar a achar aqueles produtos ali no eBay também, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. E que eles sejam bênçãos na minha vida, Senhor. E que não venha ajudar somente a mim, mas que venha também ajudar a outras pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim como eu tenho ajudado o Ernest, assim como eu tenho ajudado o Edson. Em nome de Jesus, meu Deus, assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém e graças a Deus.